Hoje o cenário está um pouco diferente. Estou aqui na praia, estou na areia, então vai ser desse jeito mesmo. O Senhor estava falando comigo sobre Josué, no capítulo 1. Então nós temos um cenário aí que Moisés havia morrido e o Senhor aparece para Josué. Então se você ler aí o capítulo 1 do livro de Josué, que eu fortemente oriento que você leia. É sobre isso que eu vou falar agora. Em Josué, no capítulo 1, então, o Senhor vem e aparece para Josué e ele fala, assim como Moisés estava liderando o povo, agora que Moisés morre, você vai liderar o povo para que entre na terra que eu prometi. E aí algumas coisas que Deus deixa claro. Deus fala, eu darei a você, né, e ao meu povo a terra que eu prometi já. Então Deus faz o cumprimento da terra já havia sido dito que ele daria e ele vem reforçar isso para Josué. Então a primeira coisa que Deus fala para Josué é que ele vai entregar a terra. E depois ele diz assim para Josué, você não terá resistência, ninguém vai conseguir resistir a você. Não vai ter resistência. E ele faz a terceira promessa, então ele diz para Josué, eu jamais te abandonarei, eu nunca vou te abandonar. Mas logo depois dessas três coisas ele fala para Josué, seja forte e corajoso. Depois no próximo versículo ele diz, seja forte e muito corajoso. E depois Deus finaliza, seja forte e corajoso. Ele fala 3 vezes, seja forte e corajoso. Agora eu quero falar com você. Nós estamos falando aí de um Deus Todo-Poderoso, Criador de céus e terra, que a primeira coisa que ele diz para Josué é, eu darei a você. Então ele está dando a certeza para Josué de que eles vão tomar posse da terra, porque Deus diz que ele mesmo vai entregar. Depois diz que não haverá resistência, ninguém vai te resistir, Josué, não vai ter como ter uma resistência, alguém que venha e resista a você de tal forma que você não consiga tomar posse daquilo que eu prometi, então não vai haver resistência. E depois Deus termina falando, eu jamais te abandonarei. A gente pensa que quando Deus solta uma palavra para nós, uma promessa, uma bênção, e em todas as bênçãos e promessas do Senhor para a minha vida e para a tua vida, entenda que tem a mesma forma. O Senhor trará a bênção para você. O Senhor é aquele que prometeu que fará aquilo na minha vida e na tua vida. Então, se Deus usou uma pessoa, um profeta, a palavra dele para falar com você, saiba, existe um Deus que honra e arca com todas as promessas que ele faz. Então, existe essa promessa do Senhor. E aí ele diz para Josué, o que eu quero que você entenda, que Deus fala para você, não vai haver ninguém que possa resistir a você, a mim. Quando nós tomamos posse da promessa do Senhor, não haverá essa resistência, nada que possa nos impedir de tomar posse da promessa do Senhor, né? E a terceira e última coisa que eu quero falar para você, que Deus disse para Josué, eu jamais te abandonarei. Isso está na palavra de Deus. Jesus diz, jamais lançarei fora aquele que chegar a mim. Eu estarei com você todos os dias da sua vida. Então, saiba, o Senhor jamais nos abandona. Mas mesmo assim, é importante lembrarmos do que o Senhor disse 3 vezes para Josué. Seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. E depois seja forte e corajoso. Sabe o que é isso? Nós precisamos, para tomar posse das bênçãos que Deus já prometeu que vai nos trazer, sabendo que não haverá nenhuma resistência que vai nos impedir. Essa resistência não pode impedir que eu e você conquistemos o que Deus tem para nós e que nós nunca seremos pessoas solitárias, abandonadas. Deus não vai nos largar no caminho, mas nós precisamos ser fortes. Sabe o que é isso? Nós precisamos ser firmes, nós precisamos ter decisão. Enquanto você está no processo para a obtenção da promessa do Senhor, nós precisamos estar firmes, decididos a seguir a esse Deus, a continuar fazendo o que Ele falou, a continuar aguardando pelo tempo que Ele falou. Isso é ser forte, é ser firme, corajoso. Corajoso é saber que a situação pode trazer medo, mas isso não pode nos parar. O medo não pode parar o povo de Deus. Por isso que Deus, em um dos versículos, disse, seja muito corajoso. Das 3 vezes ele diz, seja forte, mas corajoso
num dos versículos, seja muito corajoso. Então eu quero que você saiba, para você obter a promessa do Senhor, a bênção de Deus na tua vida, saiba, Ele não te abandona, Ele quem prometeu, ninguém pode resistir. O que pode atrapalhar você é você não ser firme nas coisas do Senhor, você não permanecer forte, você se desvia das coisas de Deus. Não aconteceu como você quer, você não foi forte, você não conseguiu colocar essa resistência em você mesmo, essa decisão de permanecer no caminho que Deus falou para você continuar, orando, aguardando, profetizando, declarando que a sua bênção, ela vai chegar, ela vai acontecer, ela é real. E ser muito corajoso, porque nós precisamos ter a ousadia pelo Espírito Santo de Deus, e isso é fé. Nós permanecermos firmes, decididos e mantermos coragem, não nos fraquejarmos, não nos entregarmos ao medo que todo mundo tem, né? Quando você não tem Cristo, é muito normal você ter medo de todas as coisas, medo do novo, medo de arriscar, medo, mas quando estamos sendo direcionados pela palavra de Deus, Deus nos orienta. Apesar de tudo isso, olha que interessante, apesar de sabermos que Deus não nos abandona, de que é Ele quem vai trazer a promessa, de que não haverá resistência para nós, conta agora com a nossa parte. Exerça a sua fé, seja firme, decidido em obedecer ao Senhor. E saiba que se você resistir e mantiver a sua coragem em Cristo, não deixe o medo te parar. Você será um vencedor das promessas, você vai obter, você vai ser um exemplo vivo de que Deus opera mudanças, faz milagres. Seja essa pessoa, declare: Senhor, me eleja, me escolha para viver todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem declarado em meu favor. E que você, assim como Deus disse a Josué, que você seja forte, decidido, firme, e que você tenha coragem, muita coragem, enfrente o seu medo carnal, enfrente o seu medo humano. Saiba que quem prometeu é muito maior do que o seu medo, né? Eu gosto de falar assim, antes da sua dificuldade chegar, saiba que Deus já sabia que ela viria e Ele já tem a saída para você. Então que você ouça essa palavra e você se fortaleça, não fraqueje, não desista, seja firme, seja corajoso, porque a bênção do Senhor já foi declarada no mundo espiritual e ela vai alcançar você sim, em nome de Jesus. Amém? Que você possa compartilhar, que essa palavra gere um fruto em você de bom ânimo, de uma nova esperança. Se você por acaso desistiu, foi fraco, que você recomece com Cristo para ter a sua vitória. Eu abençoo você em nome de Jesus e que apesar desse cenário de praia, de gente passando, essa palavra te alcance com autoridade, porque nós podemos tirar férias de situações estressantes do dia a dia, para isso que nós tiramos férias, mas nós não tiramos férias das coisas santas, nós não tiramos férias de Jesus. Aonde você for, seja um cristão, uma cristã verdadeira, nós não tiramos férias do Senhor. E eu estava aqui para finalizar essa palavra, antes de começar a gravar, eu estava aqui falando, falei para os meus filhos, eu falei: nossa, todos nós engordamos, nós comemos em excesso, mas existem pessoas que a gente vê que vem para a praia e continua fazendo a sua dieta, continua correndo. Assim nós devemos ser na vida cristã. Nós não podemos tirar férias. Agora eu estou na praia, eu faço outras coisas, vou fazer o que é errado, eu estou de férias. Porque uma vida cristã é um modo de vida. Assim como essas pessoas que vêm para a praia, vêm para um esquema de anti-estresse, né? E permanecem com a sua dieta em dia, com o seu treino. Eu não fiz isso no meu treino físico, na minha dieta, mas em nome de Jesus, eu tenho mantido a minha fé e o meu comportamento cristão. Não é o local que afeta a nossa fé, não é isso, é a nossa mente, que diz que o modo cristão combina com alguns lugares ou não, e isso é falso. Tome posse da sua bênção, seja forte e corajoso. Se você estiver aí de férias, curta o melhor de Deus para você na terra, mas lembre-se, o nosso modo de viver, a nossa dependência do Senhor, a nossa obediência às leis de Deus não tiram férias nunca. Deus te abençoe.